Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Mais um dia, né? Trazendo mais um assunto para que a gente divida conhecimentos, né? Que esse é o objetivo. E nessa semana eu trouxe um assunto aqui, até para esclarecimento, porque ultimamente eu tenho percebido assim que tem vindo, né? A mim, as pessoas, sobre o espiritismo. O que é o espiritismo, né? A maioria das pessoas entende que o espiritismo é uma religião, né? Como a católica, como a evangélica. Então, assim, para nós que estudamos, nós temos um entendimento, entendeu? Então, por isso que eu resolvi falar um pouco sobre espiritismo, religião ou filosofia de vida. Esse é o tema, tá? Para que vocês também possam conhecer um pouco e entenda quando alguém fala assim, o Jurandir é espírita, é religioso, naquela religião espírita, aí você pode até confirmar e falar, não, o Jurandir é assim, espiritismo é religião ou filosofia? Vamos ver o entendimento aqui do texto, né? Para que a gente possa chegar a uma conclusão do que é realmente essa verdade, né, que foi trazida agora pelos espíritos, tá? Então, vamos lá. Espiritismo, religião ou filosofia de vida? Quem sabe, né? Tríplice aspecto do espiritismo. Então, tríplice. Então, o aspecto do espiritismo se direciona a três fases, né? Três situações. Vamos lá. As referências sobre esse texto foram feitas em cima dos livros de Allan Kardec, tá? Livro dos Espíritos e o que é Espiritismo, de Francisco Cândido Xavier, o Consolador, foi editado pelo Espírito Emmanuel, tá? Então, essas orientações do que foram passadas. Então, vamos lá. A doutrina espírita é de natureza tríplice, pois abrange princípios filosóficos, que é uma filosofia espiritualista, científicos e religiosos e morais. Daí Allan Kardec afirma: o espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação, é uma doutrina filosófica. Como ciência, consiste nas relações em que se podem estabelecer entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que se decorrem de tais relações. Então, como ciência, né, ela tende a estabelecer essa relação, né, que pode se estabelecer entre o espírito e entre nós. Essa ciência que estuda, né, que observa, que trabalha em cima desta conduta, tá? E como filosofia, compreende todas as consequências morais que trazem também os espíritos entre nós do que devemos decorrer no nosso dia a dia, nas nossas vidas. Tendo como referência essa orientação, Emmanuel elucida. Podemos tomar pelo Espiritismo simbolizado como um triângulo de forças espirituais. Olha que interessante, um triângulo de forças, né? Onde temos a ciência, a filosofia, né? E aí vamos ver qual é a próxima. A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica. Porém, a religião é um ângulo divino que se liga ao céu, e eu acrescento. Então, esse triângulo seria ciência, filosofia e religião. Então, teríamos um tríplice, tá? No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina está sempre no campo nobre das investigações humanas, como outros movimentos coletivos de natureza intelectual
que visam o aperfeiçoamento da humanidade. No aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Olha que interessante, né? Então, dentro do seu aspecto científico e filosófico, ela está sempre voltada a essas investigações humanas, né? Tanto como dos movimentos coletivos, das naturezas intelectuais do próprio ser humano. E no aspecto religioso, ele repousa uma grandeza divina, por restaurar o Evangelho de Jesus. Então, trabalhamos sempre sobre as orientações de Jesus, os exemplos, né, de Jesus, dentro dessa vértice da religião. Em linha geral, o aspecto filosófico analisa a criação divina, explicando por que Deus criou o homem, qual é a sua origem e sua destinação, refletindo sobre as causas da felicidade e infelicidade humana. O aspecto científico fornece comprovações a respeito da natureza e imortalidade do espírito. A influência exercida pelos espíritos e o intercâmbio mediúnico estabelecido entre encarnados e desencarnados. O aspecto religioso trata-se das consequências morais do comportamento humano, definido pelo uso do livre arbítrio e governado pela lei da causa e efeito. Então, mesmo sendo uma religião, um aspecto religioso, ainda obedecemos uma lei muito grande de Deus, causa e efeito. Então, fique bem claro, né, gente, quanto à questão desse triângulo, né, desse tríplice, dentro da ciência e filosofia, estudando, pesquisando, provando, né, causas e efeitos da natureza e imortalidade do espírito. E pelo aspecto, né, religioso, das consequências morais, né, porque Jesus só nos trouxe moral, só nos trouxe exemplos de dignidade, de amor, né, de como devemos proceder. A melhoria moral orientada pelo Espiritismo fundamenta-se nos preceitos doutrinários do Evangelho de Jesus. Então é sempre assim, sempre caminhamos das melhorias que conseguimos trazer para nós através do Evangelho de Jesus, considerado modelo e guia da humanidade, que é o Jesus, né? Para o homem, Jesus representa o tipo da perfeição moral e que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nolo oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei. Então, sabemos que Jesus, pela moral, pela sua evolução espiritual, pelo seu conhecimento, Jesus supera todos os seres que nós conhecemos, né? Então, e a doutrina veio nos salientar, nos esclarecer sobre esta conduta, o que ele queria dizer. Jesus dizia muitas coisas e que até hoje nós ainda confundimos na sua interpretação, devido ao seu grau de evolução e de superioridade. Então, por isso que a pesquisa, tanto na parte da ciência como na parte filosófica, de entendimento do que ele queria dizer na hora, do que ele expressava, quais as razões do que Deus, sendo perfeito, queria demonstrar. Espiritismo, ciência, filosofia ou religião, né?
Eu vou trazer mais um texto aqui só para complementar esse de Chico, por Ivone Navas Munhoz e Márcia Rubinati, que são espíritas também, tá? Fizeram uma matéria na internet, tem um blog delas, que elas trabalham muito essas questões, e eu vou trazer um texto dela aqui para complementar mais essa situação, esse esclarecimento sobre o espiritismo. Uma ciência que observa e estuda os espíritos, das suas comunicações e dos seus ensinamentos, sugere uma filosofia que gera consequências de transformação moral, religiosa e espiritual nos homens. Portanto, a doutrina espírita se expressa de 3 aspectos: ciência, filosofia e religião. É uma ciência por apresentar ideias organizadas sistematicamente a partir dos fatos, dos fenômenos mediúnicos, das manifestações em geral. Para tanto, emprega efetivamente o método experimental. Isso na ciência. Como filosofia, é uma filosofia porque sua temática abrange essencialmente objetos de conhecimentos que estão além da experiência sensível. A existência de Deus, os princípios construtivos do universo, leis morais e outros, utilizando o método racional. Então, quando temos uma ciência que prova, nós temos a filosofia que abrange conhecimentos além das nossas dimensões de entendimento sobre a existência de Deus, a comprovação, da existência de Deus, Criador de todo esse universo que nós dificilmente conseguimos entender. Os princípios construtivos do universo, das leis morais de cada um e de todos, utilizando sempre o quê? Método racional. Uma inteligência, uma fé racional, para que possamos entender o que se passa. Também é uma religião, pois o seu objetivo consiste na restauração do Evangelho e na prática dos princípios cristãos, trazendo a renovação moral e individual, religando assim o homem a Deus. Então, religião é isso, é religar nós, os seres, com Deus. Isso é religião. Estamos religando, não essas religiões que o homem criaram. A minha religião é a certa, a minha religião é a correta. Nós sabemos a verdade, nós fazemos tudo certo. E eu acredito que muitas vezes não estão nem se religando a Deus, a verdadeira essência do que Deus pretende para nós. Tá? Kardec codificou toda essa espiritualidade junto com o plano espiritual, trouxe todas essas informações. Então, se vocês têm dúvidas, esses são os principais livros da codificação deixada por Allan Kardec. Tá? Então, se resume a esses livros toda a doutrina espírita. Leiam, estudem, procurem pesquisar sobre esses livros, tirem as suas dúvidas. Ir a um centro, como eu disse em outros vídeos, você estudar o espiritismo não lhe transforma espírita. Você pode até, diante das suas transformações, se tornar cristão, mas necessariamente não precisa ser espírita. Você pode frequentar a sua igreja, você pode seguir a sua religião, mas o importante é que você abra a sua mente, você entenda sobre Deus, sobre o universo, sobre as razões da vida, sobre as leis universais, as leis de causa e efeito. Livro dos Espíritos, criado em 1857, que é o alicerce da doutrina espírita. Livro dos Espíritos, hein? É perguntas
e Kardec fazia de todos os gêneros, inclusive com a primeira pergunta, o que é Deus? E os espíritos respondiam dentro da sua capacidade. Foram editados por espíritos superiores, tá? Por espíritos que muitas vezes já não precisam nem reencarnar mais, que já estão num nível superior. Então esse é o principal livro, que é o alicerce da doutrina espírita. Livro dos Espíritos. Livro dos Médiuns, orientação para a aplicação da mediunidade. Então, dentro desse livro você começa a entender o que é mediunidade, que todos nós temos, e alguns desenvolvidos e outros ainda meio estagnados, mas que todos nós, como seres humanos, temos, e que podemos compreender como funciona essa mediunidade. O que é mediunidade? Como podemos controlá-la? Então, Livro dos Médiuns, criado em 1861. Outro livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, 1864. Explicações das máximas morais de Cristo. Então, dentro do Evangelho, foi pegado muitos temas da própria Bíblia, dos próprios ensinamentos de Moisés, de todos os filósofos, de todos aqueles que estudavam as religiões e trouxeram para esse livro. E aí os Espíritos explicam o que Jesus queria dizer, qual era a intenção de Jesus, qual era a explicação que Jesus dava para essas máximas, tá? Sobre a moral de Cristo. Entendo. Céu, o outro livro, Céu e Inferno, 1865. Significa o quê? A justiça divina. Então esse livro fala sobre a justiça divina, o porquê estamos, as leis universais, né? Por que estamos no planeta de evolução, como ela funciona, o porquê que Deus trouxe tudo isso, porquê que existe a justiça igual para todos, né? Então, pesquisem, leiam. E aí o último livro, a Gênese, tá? 1868. Então, de 57 a 68, esses livros foram codificados, foram criados por Kardec. O Gênese fala os milagres e as predições. Então, que são milagres, propriamente ditos. O que acontecia, né? E as predições. Então estudem, gente, sabe? É muito bom. Dentro de qualquer religião, estudem, pesquisem, entendam. O Espiritismo, a doutrina espírita, te dá esta condição de você estudar pela ciência, de você procurar entender pela filosofia e você se modificar pelo Evangelho de Cristo. A doutrina filosófica que admite a existência de Deus e da alma contrapõe-se ao materialismo que só admite a matéria. Então nós temos muitas pessoas ainda, muitos seres humanos que estão muito apegados ainda à matéria. Vivem incessantemente, cuidando do corpo, das coisas materiais, de sua casa, de sua vida, dos seus pertences, querendo cada vez mais, porque tenho que ficar bem, eu quero dinheiro, eu quero poder, eu quero as coisas materiais. Esquece do essencial, que para você fazer tudo isso, você precisa de espírito. Sem ele você não é nada. Sem ele você não passa de uma massa. Então esquecemos de cuidar do espírito, de trazer as energias boas, de vibrar coisas boas, de estar religado a Deus e trazer toda essa energia para a sua vida. Lógico, precisamos comer, precisamos trabalhar, estamos criando, estamos em evolução. É essencial isso, mas não deixamos de vivenciar as nossas vidas, o espírito, a alma. Segundo o materialismo,
no ser humano só haveria o corpo físico. Até as funções superiores, como a memória, o raciocínio, as emoções, os sentimentos, poderiam ser traduzidos a simples reações físico-químicas do sistema nervoso, do sangue e das glândulas internas. Essa é a visão de um materialista. O universo seria formado por acaso e seria explicado dentro das leis da ciência exatas, como a matemática, a física, a química, a astrologia, etc. Para o materialista, é isso. Esta é a tese do materialista filosófico, que não deve ser confundido com o materialismo pragmático e hedonista. Pragmático é ser prático, né? Ser realista. Hedonismo significa prazer, vontade. Então, pelo prazer, pela sua vontade, eu sou prático e realista e não me deixo levar por essas situações imaginárias, criadas. Então, esse ainda é o materialista. Adotado por aqueles que, embora se diga até mesmo religioso, porque vão à igreja aos domingos, escutam os sermões, mas trazem para as suas vidas. Só quer mesmo é gozar dos prazeres da vida terrena, nem que seja por cima da miséria alheia, que é um dos grandes contratempos ao que Jesus dizia: ame ao próximo como a si mesmo, faça pelo seu, olhe para trás, ajude aqueles que têm necessidades. Mas não. Todos os religiosos, como aceitam a alma e Deus, são, por isso mesmo, espiritualistas. Assim, a palavra espiritualista tem significado muito vasto, abrangendo o católico, o protestante, o umbandista, o candomblessista, o israelita, o judeu, o islâmico e o maometano, que seguidor da doutrina pregada por Maomé, né? Maometano, que é seguidor da doutrina empregada por Maomé, islamita, mouro, muçulmano. Então, essa situação, eu sou espiritualista, é muito vasto esse campo, tá? O espiritismo, doutrina filosófica também espiritualista, mas que se diferencia das outras correntes filosóficas por ter características bem definidas, a saber: a concepção tríplice do homem, espírito, perispírito, corpo físico. B, sobrevivência do espírito como individualidade. C, continuidade da responsabilidade individual. D, progressividade do espírito dentro do processo evolutivo em todos os níveis da natureza. E comunicação mediúnica, disciplinada, voltada para o esclarecimento e a consolação de encarnados e desencarnados. F, volta do espírito à matéria, reencarnação, tantas vezes quanto for necessária para alcançar a perfeição, relativa a que se destina, não admitindo, no entanto, a metempsicose, ou seja, a volta do espírito no corpo de um animal para pagar dívidas, como aceita o hinduísmo. Conforme o espiritismo, o espírito não retrógrada. Então, saber que o nosso espírito desencarna, mas que ele vai reencarnar no animal, isso seria voltar atrás. Nós temos, como eu já disse, evoluções dentro dos nossos campos em atual situação.
o material, os materiais dentro das suas escalas materiais. Tá? A natureza, as plantas dentro do seu reino vegetal. Os animais dentro do seu reino animal. Mas você pode perguntar, nós somos animais. Só que nós já estamos numa evolução de humanos. Então nós já estamos nesta evolução de humanos. Não podemos mais retornar a isso. Tá? Seria metempsicose. G. A ausência total da hierarquia sacerdotal. Olha que interessante, a ausência total de hierarquia sacerdotal. H. Abnegação na prática do bem, ou seja, não se dobra nada por essa ou por aquela atividade espírita, não se cobra, né? Nada ou por essa ou aquela atividade espírita. É abnegação na prática do bem. E terminologia própria, como por exemplo, perispírito, lei da causa e efeito, médium, centro espírita e nunca corpo astral, karma, Exu, orixás, cavalo, aparelho, terreiro, encosto, muitas vezes vocabulários utilizados por outras religiões que não têm cabimento no meio espírita. Para o espírita, não utilizamos esses dogmas, estas manifestações, esses vocabulários, né? J. Total ausência do culto material. Imagens, altares, roupas especiais, oferendas, velas, etc. Não temos nada disso no centro. Se você for num centro espírita, você vai ver muito livro. Você vai ver pessoas conversando, algumas pessoas palestrando, alguns trabalhos de passe, doação de energia, como eu já gravei vídeos explicando o que é o passe. As pessoas orando, se dedicando, se religando a Deus, procurando fazer o bem. A única coisa que você vai encontrar lá é água para se tomar. Uma música tranquila para você entrar numa sintonia de vibração melhor. L. Na prática espírita não há batismo, nem culto ou cerimônia para oficializar casamento. Então também não... Eu não consigo falar, vou casar no centro espírita. Não existe isso. Se eu quiser casar realmente numa igreja, eu vou numa igreja católica. Ou eu vou no civil. Eu caso perante as leis civis, né? M. Respeito a todas as demais religiões. Embora não incorpore o seu corpo doutrinário a princípios e rituais delas. Respeitamos, porque o homem criou. O homem é um ser que está em desenvolvimento. Dentro da sua condição, ele criou os seus dogmas, as suas religiões, e ele frequenta isso. O importante é isso, é que ele esteja religado a Deus, que ele faça o bem a toda a humanidade, a si e a sua família, que respeitem todos, indistintamente, de religiões. N. E última. A moral espírita é a moral cristã. Fazer ao próximo aquilo que dele se deseja. Então, finalizando, né, com essa último parágrafo, essa moral, devemos ser cristãos, devemos ser partidários a essa filosofia de fazer bem ao próximo. Eu não gosto de ser tratado bem, eu não gosto de receber coisas boas. Quem é que não gosta de receber aplausos, carinho? Quem é que não gosta de receber abraços? E você faz isso? Trata bem as pessoas?
gosta delas, gosta do ser humano, independente de quem seja, ou só dos seus familiares? Você é capaz de gostar de um indigente na rua? Você é capaz de ajudar? De você poder doar um pouco de amor, de compreensão, de respeito pelas condições desse ser humano hoje? E procurar ajudá-lo indistintamente? Uma pessoa muito má, às vezes, como nós vemos por aí, que faz maldade para muitas pessoas, você é capaz de compreender que ele é um ser ainda doente, que ainda vem na sua escala, que está bem lá atrás ainda? É possível ter essa consciência e fazer umas preces por ele? E compreender que ele ainda está nessa situação ainda? Vamos pensar, tá, gente, sobre essas situações. Então, para finalizar, podemos concluir que o Espiritismo é a doutrina filosófica, também espiritualista, mas que se diferencia de outras correntes filosóficas, por terem características bem definidas, né? A ciência pelas pesquisas e pela religião, a prática dos princípios cristãos. Eu encerro aqui, gente. Espero que tenha ficado claro. Eu espero que tenha definido bem a doutrina espírita para vocês. Que vocês possam compreender agora o que é a religião, né? A filosofia, a ciência, que são um tríplice. Então é uma ciência, uma filosofia, também tem a sua parte religiosa. Mas não necessariamente é só uma religião. Tem todo um contexto em cima disso. Espero ter esclarecido, espero que vocês gostem e compartilhem. Visitem lá o meu canal, lá no YouTube, Jurandir Silva. Tem muitos vídeos lá que falam sobre diversos assuntos. Ouçam, procurem refletir. Se tiverem dúvidas, me escrevam. No Facebook também eu estou divulgando. Façam essa pesquisa, definam o que é melhor para vocês. Eu agradeço de coração, sabe? Toda essa atenção, esse carinho, essas visualizações, os compartilhamentos. Compartilhe com pessoas, de repente pode chegar alguém que esteja precisando ouvir alguma coisa assim. Esse é o objetivo, dividir conhecimentos, tá? Jurandir não sabe muito. Pesquisa, estuda e traz para vocês algumas coisas. Pode ser que eu esteja errado em algumas coisas, mas o objetivo é esse, trazer o bem, a paz, a tranquilidade a todos. Fiquem com Deus, mais uma boa semana e até a próxima. Que assim seja. Graças a Deus.